Normalmente, no mês de maio, a gente tem o hábito, o costume de refletir em algumas séries de palestras aqui sobre família. Esse ano a gente decidiu fazer diferente em função de tudo que tem acontecido no país. A gente tem sofrido bastante com o que anda acontecendo em Brasília e certamente tem o seu impacto na nossa família, nas nossas finanças, na organização e na gestão da nossa empresa, do nosso comércio. Muita gente cansada, muita gente desiludida, muita gente vivendo um momento de pressão. Por isso mesmo a gente decidiu conversar sobre um outro assunto. A série que nós iniciamos semana passada chama-se Vulnerabilidade e Desnudamento, uma reflexão baseada no livro dos Salmos. Nós refletimos sobre um salmo na semana passada, hoje refletiremos sobre mais um salmo, e assim nós vamos seguir por mais 6 semanas. Será o nosso tempo de busca pelo cuidado de Deus, nesse momento tão turbulento e tão difícil pelo qual muitos de nós temos passado. Em meio às mais variadas pressões da vida, muitos de nós temos nos esforçado bastante para parecer mais fortes do que na verdade somos. As coisas começam a ficar complicadas no trabalho e a gente procura esconder a tensão, a ansiedade no contexto da casa, para não deixar a esposa, os filhos chocados, impressionados e também tensos. Quando a gente começa a ter problemas dentro de casa, a gente se esforça bastante para não parecer estressado, cansado, desiludido no ambiente de trabalho, para assim não contagiar as demais pessoas que convivem com a gente. Fato é que a gente tem lutado muito mais para parecer tranquilo e em ordem do que, na verdade, nós somos ou, na verdade, nós estamos. E esse esforço, muitas vezes, justificado pela posição que ocupamos de líder na empresa ou de chefe dentro de casa, tem origem também na nossa necessidade de sermos aceitos e admirados pelas outras pessoas. Às vezes a gente não comenta o que anda acontecendo com a gente porque a gente não quer contagiar negativamente quem está por perto. Às vezes porque a gente quer ser aceito, porque a gente quer ser admirado, e a gente julga que diante de uma abertura franca de coração, algumas pessoas vão acabar não entendendo. E vão acabar dando para a gente um valor menor do que o valor que a gente gostaria de ter da parte deles. Por conta disso, represamos os sentimentos e as angústias do nosso coração que não deviam ser evitadas sempre. E é exatamente aí que nós corremos o risco de adoecer. Tem muita gente que, por não falar das suas dores, dos seus problemas, das suas angústias, dos seus medos, começa a adoecer na alma, começa a enfraquecer no seu interior, começa a se perder no meio dos problemas, das pressões, discute desnecessariamente, perde a cabeça e acaba colocando muita coisa em jogo. Todos precisamos de um espaço seguro, onde podemos ser nós mesmos, livres das máscaras, a fim de lidar com os nossos sentimentos. Imagine só a gente encontrar um lugar onde a gente possa ser a gente mesmo. Livre das máscaras, sem ter que fazer de conta que a gente está melhor do que na verdade a gente está. E se eu disser para você que esse lugar existe? E se eu disser para você que Deus está nesse lugar esperando por você, para ouvir as suas orações com sinceridade? Esse local são as nossas orações. É exatamente aí que entra a questão do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um dos livros mais lidos de toda a Bíblia, devido à maneira franca e escancarada como os salmistas conversam com Deus sobre as suas questões. Enquanto muita gente faz questão de não vou colocar Deus assim sob pressão com as minhas coisas, com os meus problemas, como se falar de gratidão fosse um sinal maior de maturidade do que dizer: Pai, está doendo, Pai, eu tenho sofrido,
Pai, eu tenho enfrentado algumas lutas e adversidades. O que a gente percebe nos Salmos é que Deus mais se alegra quando a gente mais se expande na direção dEle, contando o que de fato está acontecendo. Eu lembro que alguns anos atrás, um dos livros que mais fez sucesso entre pessoas que gostavam de ler livros evangélicos, era um livro cujo título se chamava Tá Doendo, onde o autor desse livro, de uma maneira muito simples, incentivou os seus leitores a rasgar o coração diante do Senhor e a falar do que de fato está acontecendo. Os salmistas fazem assim. E se você tem dúvida, abra a sua Bíblia ao longo dessa semana e mergulhe em alguns salmos, e você vai perceber que muitas das angústias colocadas pelos salmistas diante de Deus são as angústias que muitos de nós trazemos também dentro do nosso próprio peito. Um outro aspecto altamente contagiante dos salmos é a sua poesia repleta de metáforas que aprofundam o conteúdo da fé de maneira simples. Existe uma parte do conteúdo da fé cristã que só poderia ser transmitida, comunicada através de poesia. Porque Deus, na sua maneira de ser, de existir e de se expandir na criação, o fez de maneira bela, criativa e poética. Somente poesia para internalizar no nosso coração a grandiosidade de Deus e a beleza que muitos salmos fazem questão de mencionar. Não obstante a isso, algumas metáforas contidas nos salmos perderam a sua clareza devido à distância cultural que nos separa dos ouvintes originais. Os salmos são muito antigos, de 4 a 10 séculos antes de Cristo, e puderam, com tudo isso, uma distância cultural enorme, algumas das metáforas ficam perdidas, algumas das riquezas elaboradas pelos salmistas não são compreensíveis, e é exatamente por isso que algumas pessoas têm trabalhado na tradução da Bíblia de maneira mais clara e contemporânea. Foi o que aconteceu com o Dr. Eugene Peterson, que decidiu fazer uma nova versão da Bíblia que comunicasse a sua mensagem de maneira contemporânea. Aqueles que gostariam de conhecer mais a respeito dessa Bíblia, depois podem conversar comigo e eu posso dar algumas dicas a respeito desse material, tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre vulnerabilidade e desnudamento em meio à violência. Na semana passada nós vimos um salmista orando em meio à traição. Pessoas que romperam com a fidelidade assumida por perto. Hoje, o sofrimento em meio à violência. E é muito natural a gente ouvir uma palavra como essa e de cara dizer assim, puxa, a violência é forte demais, esse negócio não está tão latente ao meu redor assim. Mas pesquisando um pouco essa semana na internet, verificando alguns dados, eu fiquei surpreso em perceber como a violência é próxima e tem nos atingido a todos de uma maneira tão intensa. Percebam comigo. Um primeiro tipo de violência bastante comum é a violência física, que no nosso país é mais natural do que na maioria dos países do mundo. No Brasil, ocorrem cerca de 143 assassinatos por dia. 143 assassinatos por dia. É um Boeing lotado, caindo de cabeça todos os dias e dizimando a vida de uma porção de gente. Em 2014, foram 52 mil pessoas vítimas de assassinatos dolosos, ou seja, com a intenção de matar, um número absurdo de pessoas tendo a vida ceifada dessa forma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, taxas acima de 10 mortes a cada 100 mil habitantes são um absurdo. Uma verdadeira epidemia, é o que diz a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, essa taxa é um pouco maior. A taxa é de 26 mortes a cada 100 mil habitantes.
A taxa dos Estados Unidos é algo em torno de 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Na Rússia, que é considerado um país muito violento também, 13. Mas no Brasil, os dados são números de verdadeira guerra civil. A Síria, por exemplo, não tem um número de mortes em meio à guerra civil nos últimos 4 anos que a gente tem no Brasil, em pleno estado de paz. A violência física é algo com a qual a gente convive de maneira muito próxima. Um outro tipo de violência é a violência psicológica, que a gente pode também chamar de assédio. Perceba que interessante. Em 2015, 77% das mulheres entrevistadas a respeito do assunto afirmam terem sido vítimas de assédio sexual. 77% das mulheres. Algumas dessas mulheres foram assediadas simplesmente com um palavreado chulo, baixo, outras acabaram sendo tocadas de maneira violenta e outras até mesmo sendo estupradas, violentadas. Segundo o IBGE, 31% dos adolescentes, não apenas as mulheres, mas os adolescentes, agora sofrendo com a violência, com o que a gente tem chamado de bullying, aquela provocação onde a pessoa que é alvo das palavras é diminuída no seu valor, e os amigos muitas vezes fazem chacota e até mesmo tecem violência física sobre os adolescentes. 31%, você tem filho adolescente, toma cuidado, isso pode estar acontecendo com o seu filho ou com alguns dos amigos dos seus filhos. Mas não são apenas mulheres e crianças que sofrem com violência verbal em nosso país. Uma pesquisa realizada no HSBC revelou dados estarrecedores. Uma organização responsável pelos bancários, por gente que trabalha no banco, acabou descobrindo algumas coisas e revelou numa pesquisa que deixou todo mundo com o cabelo em pé. Dá uma olhadinha. A tragédia em números. Em 5 anos, 4.000 pessoas foram desligadas do HSBC em Curitiba. 37% delas, 37%, se queixaram de doenças e 67% por problemas mentais ou psiquiátricos. Outro dado interessante, quase metade dos bancários que reclamam danos morais mencionaram sofrimento por metas abusivas. 37% afirmaram sofrer ameaças de demissão e 51% denunciam um ritmo de trabalho absurdamente acelerado. Uma outra informação interessante, entre os métodos assediosos relatados por bancários do HSBC estão o controle constante do ritmo e da produtividade, as humilhações públicas, as ameaças de demissão, a prática de horas extra não remuneradas, o controle do uso do banheiro, dentre outras coisas. Isso tudo tem gerado um efeito terrível. 30% deles afirmam sofrer de doenças psíquicas. O estresse e a depressão são os problemas de saúde que mais atingem os funcionários de bancos, além de insônias, enxaquecas, arritmias cardíacas, ansiedade, síndrome do pânico, gastrite, hipertensão e várias lesões musculares pelo corpo. Esse não é um problema apenas no HSBC, é um problema em outros bancos também, onde a pressão exercida sobre o funcionário é muito intensa, muito grande. Segundo dados do Ministério da Previdência, entre 2009 e 2012, a principal causa de afastamento dos bancários foram as doenças psíquicas, que cresceram 65%
entre estes trabalhadores no período. De uma última informação, não menos importante, entre 2006 e 2013, 56 bancários cometeram suicídio no Brasil. São dados muito significativos. Não dá para a gente olhar para isso aqui e dizer, não, é assim mesmo. Não pode ser. Tem alguma coisa de errado acontecendo por aí. Essa coisa das cobranças, das metas, muitas e muitas vezes extrapola aquilo que seria razoável dentro de um ambiente de trabalho, levando muitas vezes pessoas no ápice de suas crises a cometerem inclusive atos de suicídio. A gente poderia continuar falando aqui de violência verbal. Quantos de nós não somos açoitados por xingamentos, por estigmatizações? Poderíamos falar também de violência social, que envolve aí a questão de preconceito, seja por conta da sua religião, seja por conta da sua cor, seja por conta da sua religião, e também exclusão social. Poderíamos falar também de violência negligenciadora, que é aquela violência sofrida por crianças e idosos que são deixados de lado, são esquecidos, maltratados. Violência patrimonial, que envolve o vandalismo, o roubo, o assalto, e também a violência virtual, que tem gerado imensa infâmia e difamação. Como é complicado quando alguém fala alguma bobagem sobre a gente na internet. Não tem como a gente sair catando as migalhas, recolhendo aquilo que foi dito, porque quando é dito na internet, acabou. É como você picar uma série de papeizinhos e do alto de uma montanha jogar aqueles papéis para cima, não tem mais como voltá-los para o seu saquinho original. Já foi. Muita gente tem sofrido por conta disso. Violência, violência e violência. Aquele que escreveu o Salmo de número 17, também enfrentou um momento semelhante ao nosso. Muita pressão, muita maldade, muita gente puxando o tapete, muita gente xingando, muita gente perseguindo, com o desejo, inclusive, de ceifar a sua própria vida. Vamos ler esse salmo? Preste muita atenção. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração, e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei o caminho do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me às sombras das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os, com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo,
cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face, quando despertar ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Uma leitura simples desse salmo nos convida a perguntar sobre o contexto em que ele foi escrito. Algumas dicas. Em primeiro lugar, ele é atribuído ao rei Davi, um dos homens mais importantes dentro da história de Israel. Muito embora a gente não saiba se esse texto foi escrito, essa oração foi escrita por ele, ou foi escrita por alguém lembrando de um momento vivido por Davi e por essa situação de angústia pela qual ele passou. Atribuído ao rei Davi num contexto de conflito. O versículo 8, a parte B e 9, parte A, deixam isso bem claro, né? Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência. Há uma metáfora nesse salmo que nos deixa assim, estarrecidos, né? A metáfora de que os inimigos deles são como um leão, que vive agachado esperando o melhor momento para devorá-lo. Essa é a sensação que o salmista tem. Você já teve a sensação de viver assim? De estar prestes a ser devorado por alguém, ou de ter pessoas convivendo com você no ambiente de trabalho, ou até mesmo no contexto da família, cujas intenções não são de amor, de bondade, de relacionamento, de amizade, mas de destruição. Isso é o que ele enfrentou anos atrás, isso é o que nós temos enfrentado no nosso ambiente também. Essa oração foi dirigida por Davi a Deus como uma queixa. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Estudando um pouquinho mais a fundo esse versículo, eu percebi algo muito interessante. A palavra queixa, na sua origem, tem a ver com chamar a atenção de Deus como quem toca um instrumento de percussão. Perceba, o sujeito está completamente perdido no meio da situação, vendo os seus inimigos se aproximando, com armas, tentando partir para a violência, e então ele pega o que ele tem às mãos, e ele bate forte numa lata, dizendo: Deus, o Senhor precisa me ouvir, Deus, o Senhor precisa perceber o que eu estou a dizer ao Senhor nesse instante. Não vire o teu rosto, escuta as minhas palavras. Já teve vontade de bater numa lata para acordar o Senhor no meio de uma queixa? Já passou por uma situação assim? Deus, por acaso o Senhor adormeceu aí em cima, perdeu o bonde da história e não tem percebido o que está acontecendo com a minha vida? Eu preciso acordá-lo aqui com a minha percussão, com as batidas de uma lata, é isso, Senhor? Pois é exatamente assim que o salmista se sentiu. Esse salmo foi atribuído a Davi, num contexto de conflito, dirigido a Deus como uma queixa de quem se espera sentença favorável. É curioso esse negócio de, apesar do salmista em algum momento ter a sensação de que Deus não está ouvindo, começou a ter algum problema de audição, ele insiste em falar com o Senhor por uma única razão. Ele sabe que só o Senhor tem o poder e as condições para ajudá-lo. Enquanto a gente tem condições de resolver os nossos problemas, a gente vai lidando, né? A gente vai matando no peito e vai encarando, a gente engole uma bronca aqui, engole uma bronca ali, mas quando um problema complicado realmente cruza o nosso caminho e rouba da gente as condições de sustento, as condições de continuação, de perseverança, de fé, então a gente ora e diz: Senhor, esse negócio é contigo.
Se o Senhor não se manifestar, eu não tenho como sair dessa situação. Como os inimigos de Davi manifestavam a sua violência contra ele? Ele é muito claro, muito específico em narrar a maneira violenta como eles se aproximavam dele. Em primeiro lugar, com aniquilação afetiva. É o que a gente vê no verso de número 10, parte A. Eles fecham o coração insensível. Muita gente acaba não julgando isso como uma atitude de violência, mas é a primeira delas. Quando a gente se fecha para o outro, quando a gente fere o outro aqui dentro, quando a gente não dá espaço para determinadas pessoas se aproximarem mais, participarem da nossa vida mais, o que a gente está fazendo é um ato de violência. Davi está orando dizendo: Deus, por que é que esses homens fecharam o coração deles para mim? Por que eles não me veem mais como um amigo? Por que essas pessoas não consideram mais a possibilidade de eu morar no coração deles sem eles me apedrejarem nesse lugar? É complicado a gente sofrer isso. Mas se a gente for honesto, às vezes a gente acaba cometendo esse mesmo tipo de violência, não é? Com os nossos caderninhos secretos, onde a gente marca alguns nomes dizendo: essa pessoa não, nunca mais, sem chance. E a gente vai assassinando as pessoas violentamente dentro do nosso interior. Em segundo lugar, com um olhar intimidador. Seus olhos estão atentos, os seus olhos estão sendo dirigidos a mim de maneira cortante. Quando Davi olhava para os seus inimigos, ele percebia no olhar a raiva, o ódio, a vontade de ver a sua própria morte. Tem lidado com pessoas assim? Alguém tem olhado para você assim recentemente? Você tem olhado para alguém assim? E tem tornado a vida de alguém uma vida menos bem vivida por conta dessa sua postura? Uma outra característica é o assédio moral, e com a boca falam com arrogância. Uma coisa que entristecia Davi é que por todos os cantos por onde ele passava, ele percebia que os seus inimigos haviam se antecipado, e que notícias ruins acabavam chegando antes da presença dele. Como é difícil lidar com isso? Por onde quer que a gente vai? É gente falando mal, é gente tentando puxar o tapete, é gente tentando acabar com a nossa reputação. Isso gera dor, isso gera sofrimento. Em quarto lugar, perseguição sufocante, versículo 11, parte A. Eles me seguem os passos e já me cercam. Não apenas no coração, não apenas com os olhos, não apenas com as palavras, denegrindo o meu nome para os outros, mas também com seus próprios passos, medindo os meus passos, vendo o que eu faço da minha vida, das minhas decisões, para tentar encontrar alguma coisa para acabar comigo. Esse foi o sofrimento de um outro homem do Antigo Testamento chamado Daniel, um homem extremamente correto, e que começou a crescer exatamente por conta disso, dentro da corte do rei Dario. Foi exatamente nesse contexto que os seus pares começaram a investigar a vida de Daniel, tentando encontrar alguma coisa na vida dele para incriminá-lo, para colocá-lo fora daquele círculo de crescimento, das oportunidades que ele estava tendo. Como é duro sofrer a opressão de pessoas assim. E por último, conspiração devastadora. Eles estão prontos para derrubar-me. Eles estão prontos para derrubar-me, como um leão que fica à espreita, agachado, esperando o melhor momento para me agarrar, para me destruir. Assim essas pessoas têm lidado comigo,
como é duro viver no meio de tanta violência. O que encorajou Davi a apresentar sua queixa a Deus? Ele faz algumas menções a respeito disso. Em primeiro lugar, o fato da sua queixa ser justa. Davi tinha algo para colocar diante de Deus e ele julgava, na sinceridade do seu coração, que essa causa era justa. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Eu não estou colocando diante do Senhor aquilo que eu não deveria colocar. E se o Senhor me ouvir, se o Senhor me der ouvidos, o Senhor vai perceber isso. O Senhor vai perceber. Antes da gente colocar um pedido desse, de ajuda, de socorro para o Senhor, a gente deve considerar algumas dessas coisas. O nosso pedido é justo. Nem sempre. Houve um homem que, no Antigo Testamento também, chamado Jonas, depois de uma série de decepções com relação a um povo que vivia próximo do povo onde ele vivia, ele foi debaixo de uma árvore, com todo o rancor, com toda a tristeza, pediu a própria morte. Senhor, acaba com a minha vida, eu não aguento mais viver no meio dessas pessoas. Então Deus se aproxima e diz: é justa essa sua queixa, Jonas? Às vezes, o que a gente coloca diante do Senhor, alguns dos nossos pedidos diante do Senhor, nada mais são do que a tentativa de colocar o Senhor do nosso lado, no meio de um embate, aonde nós também somos responsáveis. A gente leva, a gente bate, a gente leva de novo, e a gente bate, e daí a gente quer um irmão maior, com costa larga. Senhor, me ajuda aí a bater mais forte, a destruir o outro, porque o outro tem me provocado. Quando a gente vai orar diante do Senhor, a gente precisa avaliar a justiça dos nossos pedidos, a justiça da nossa queixa. Em segundo lugar, encoraja Davi a apresentar-se diante de Deus com a sua queixa, a sua inocência. Perceba, ele se aproxima de Deus e diz assim: Deus, prova-me, examinas-me, sondas-me. O Senhor não vai encontrar nada. Nessa história eu entrei de gaiato, Senhor. Comecei a apanhar e não sabia por quê. Tenho mãos limpas nessa história, Senhor. Talvez você diga assim: Renato, mas é complicado a gente, no meio de uma situação assim, não ter cometido nenhum erro. Claro, é fato, e quando isso acontece, a única coisa que a gente precisa fazer antes da apresentação da nossa queixa, é a apresentação da nossa confissão. Senhor, me perdoe pelo que eu tenho feito. Senhor, eu me arrependo do mal que eu tenho produzido, muito embora esse mal seja uma resposta ao mal que eu tenho recebido. No caso dele, ele diz: Senhor, eu sou inocente, eu estou com mãos limpas. Isso não significa que ele é perfeito, ele apenas está dizendo: nessa situação, no meio desse problema, eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade. E por último, a sua inconformidade. Pela palavra dos teus lábios evitei o caminho do violento. Olha, Senhor, eu não apenas estou apresentando uma queixa justa, como não tive responsabilidade no começo desse negócio, como eu não estou permitindo o meu coração se envolver pela mesma violência. É curioso, gente, mas aquilo que a gente mais detesta e aquilo que mais nos faz sofrer é aquilo que mais nos convida para viver da mesma maneira. A gente está vivendo um momento de grande raiva para com a corrupção dentro do país. E é curioso perceber que no meio de uma situação como essa, muitos de nós temos tido oportunidades
de nas pequenas coisas sermos como eles. Já percebeu isso? Nas mínimas coisas. E aí a gente tem uma decisão para tomar. Ou a gente vai se conformar e vai viver como todos aqueles a quem a gente condena, ou a gente vai viver de maneira inconformada. A violência é a mesma coisa. Você está sendo violento, ou você está sendo alvo de violência, a chance da gente se tornar violento é muito grande. Uma pessoa que cresceu num lar onde há muita violência verbal, gritaria, onde há uso da força para disciplina acima da conta, acima dos limites, é uma pessoa fadada a reproduzir esse mesmo modelo. E a gente precisa tomar cuidado para não repetir, porque do contrário, como é que a gente vai chegar para o Senhor e vai dizer: Senhor, olha a minha queixa, ela é justa? É mesmo? Davi se coloca diante de Deus, com consciência tranquila, porque a sua queixa é justa, ela é inocente, ele é inocente, e ele não tem se conformado com o mal ao seu redor. Mas por que Davi depositava tanta confiança no Senhor? Em primeiro lugar, porque Deus se importa. Essa é uma notícia que ele deixa transparecer no meio da sua oração. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. E a gente pode aprender muito sobre o caráter de Deus olhando para esse versículo. Aquela sensação que a gente tem de que Deus não se importa, de que Deus não está nem aí, de que a gente está clamando e Ele está dormindo, não corresponde ao que na verdade está acontecendo. O salmista diz que ele clama e o Senhor se inclina. Essa talvez seja, na minha opinião, uma das metáforas mais lindas dentro do livro de Salmos. A metáfora do Deus que se inclina na direção daqueles que estão sofrendo, estão sendo vítima de traição, de violência, de xingamento, de escárnio, de opressão, de exclusão e de tantas outras coisas ruins. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Não permita o teu coração te trair nessa hora e contar para você o contrário. O contrário é o que a nossa desilusão fala para a gente. É o que a nossa dor procura selar na nossa mente. Davi também depositava muita confiança no Senhor, porque Deus se compadece, mostra a maravilha do teu amor. E essa coisa do compadecer-se é algo que leva a um movimento também. O amor, biblicamente falando, é uma característica de movimento. Percebam João 3,16, por exemplo, que diz: porque Deus amou o mundo. Se o versículo parasse por aí, a gente teria a sensação de que o amor é um sentimento que fica no coração de alguém, e que não tem implicação nenhuma com o movimento, mas o texto diz algo adiante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer possa ter vida e vida eterna. Aquele que ama é aquele que dá, é aquele que dá o próprio Filho se é necessário, e foi necessário, e foi o que Deus fez. É exatamente por isso que alguns autores do Novo Testamento enfatizam essa história. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, o que mais vai impedir o seu mover e o seu agir? Aquele que não poupou o próprio Filho não nos negará o que nós necessitamos para enfrentar as dificuldades da vida.
Em terceiro, porque Deus se garante. Ele tem poder. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que ameaçam. Alguns comentaristas costumam dizer que, nesse momento do Salmo, há uma lembrança a respeito daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. O salmista não está apenas tentando recordar o que Deus fez na sua história, mas ele está recordando o que Deus fez na história do seu povo. Houve um tempo em que o povo de Deus estava cativo no Egito. E esse povo cativo orou, pediu a intervenção de Deus, e Deus os libertou. E ao longo de todo esse período, até a vida de Davi, muitos outros livramentos surgiram. A gente vai firmando a nossa crença no caráter inabalável de Deus à medida em que a gente vai ouvindo essas histórias bíblicas e vai percebendo a manifestação histórica de Deus ao longo da vida do seu povo, à medida em que a gente vai conversando com as pessoas mais experientes na fé, sejam parentes próximos ou amigos da comunidade, que têm provado essa fidelidade e esse amor de Deus, e à medida em que a gente vai tendo as nossas próprias experiências. Deus se garante. E não existe absolutamente nada que fuja ao seu controle e extrapole as condições determinadas pelo seu poder. O que Davi pediu a Deus em meio à violência vivida? Ele pediu 3 coisas. Em primeiro lugar, auxílio e refúgio presente. Auxílio e refúgio agora, nesse momento. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Muita gente pode ler esse versículo e equivocadamente criar uma teologia que vai literalmente morder o seu tornozelo. E que teologia é essa? Se eu estou com Deus, Deus me protege e eu não tenho mais problemas. Que bom! Que notícia linda! Mas esse tipo de teologia não funciona. Em primeiro lugar, porque não é o que o salmista está dizendo. Em segundo lugar, porque a própria experiência do que tem acontecido com os cristãos é o contrário. O próprio Jesus foi vítima de sofrimento e de violência. Os discípulos foram assassinados por conta da sua fé. Então a gente precisa olhar com muito cuidado para esse versículo que a gente acabou de ler. Ele diz 2 coisas. Em primeiro lugar, ele diz que não vai faltar violência. Os ímpios estão por perto, os ímpios estão se movimentando. Existe muita gente violenta, sim. Existe muita gente que maltrata, que xinga, que coloca coisa na internet que não deveria colocar. Essa é uma realidade que o salmista vive e da qual a gente não pode fugir. Mas a segunda realidade da qual o salmista fala é a da presença do Senhor no meio dessas situações. O que vai diferir a nossa vida como discípulos de Cristo, o que vai nos distinguir daqueles que não são cristãos, não é a ausência de violência por perto, mas é o fato de que nós temos com quem contar quando a violência bater a nossa porta. As asas do Senhor são grandes e carinhosas demais para nos acolher feridos e machucados, para que a gente não se prostre demais, para que a gente não abandone a vida e não desista. A violência é uma realidade presente, mas o auxílio e o refúgio que o Senhor oferece no meio dessa situação também nos é garantido. Mas não apenas isso. Ele clama por confronto e libertação definitiva. Senhor, eu quero auxílio presente, eu quero socorro nesse momento de aperto, mas mais do que isso, Pai,
Eu quero que o Senhor se levante e que o Senhor confronte os violentos, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Senhor, levanta-te. E a pergunta que fica para a gente é: Deus se levantou? Deus ouviu a oração de Davi? Em que momento da história ele respondeu à altura a esse clamor, no meio de tanta dor e no meio de tanto sofrimento? Exatamente quando o Filho do Homem, o Deus encarnado, Jesus Cristo, foi levantado numa cruz. E como ovelha que não resistiu aos seus tosqueadores, simplesmente se entregou manso e humilde, morrendo e dando a sua vida em amor por nós. Deus ouviu a oração de Davi e enviou Jesus para morrer por nós numa cruz. E o que aconteceu depois de Cristo? O que aconteceu depois de Cristo é que, com a morte e ressurreição do nosso Senhor, o maior inimigo, o homem mais violento, ou o ser mais violento da face da terra, foi amarrado. E quem é ele? A Bíblia o chama de Satanás, de diabo, aquele que veio para roubar, matar e destruir, um homem cuja violência faz parte da sua essência. Deus o amarrou de tal forma que ele não se move mais livremente. E o que mais Cristo fez na cruz? Ele fincou a sua bandeira, resgatando o governo sobre toda a terra. E a partir de Jesus, um novo governo, um novo reinado foi estabelecido. Espera aí, Renato, como assim? Um novo governo, diferente do outro, e por que a gente continua vendo violência? Por que a gente continua vendo guerra? Por que a gente continua vendo fome? Porque, embora um novo governo tenha assumido, os efeitos do seu reinado acontecem gradativamente. É como a gente passar por um lugar bem bonito, com um lago bacana, e a gente jogar uma pedra no meio do lago. Quando a água for tocada pela pedra, algumas ondas menores são formadas. E o efeito do toque na pedra, na água, vai chegar nas suas extremidades com o passar do tempo. É a mesma coisa que vai acontecer no Brasil se o governo for alterado e a presidente deixar de ser presidente para que um outro assuma. As mudanças não acontecem de uma hora para outra. Elas acontecem gradativamente. E como essas coisas vão acontecer, Renato? Aí, o Senhor conta com a gente. Tudo o que Jesus fez ao longo da sua vida, demonstrando amor, carinho, bondade, e o anúncio de um novo reino, é o que Ele espera que a gente faça. E Ele disse: enquanto vocês se engajarem nisso, levando paz, levando alegria, levando graça, levando o fim dos conflitos, eu estarei com vocês, fazendo com que as marcas do meu reino se espalhem pela face da terra, por toda a terra, até o dia em que o mundo em que a gente vive venha a ser completamente restaurado.
Renato, e isso vai dar certo? Vai. Jesus disse que vai. A gente não sabe o quanto tempo vai demorar, a gente não sabe os caminhos que Deus vai usar e por onde Deus vai nos levar, mas o que Ele afirma é que no final das contas, Ele vai concluir a sua obra, plenamente nos usando. E aí é exatamente o momento em que chega a terceira petição de Davi. É quando ele clama por justiça e satisfação eterna, livre dos traiçoeiros, livre de todo o mal. Quanto a mim, feita a justiça, morte e ressurreição de Cristo na cruz, morte dele e ressurreição dele, verei a tua face quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. No meio da violência, existem algumas coisas que Deus faz por nós aqui. Auxílio, proteção, Ele está com a gente. Mesmo quando a gente é alvo da violência, Ele está com a gente. A segunda coisa que Ele fez foi morrer numa cruz e estabelecer o seu reino. E agora Ele conta com a gente, para a gente levar esse reino adiante, até o dia em que a obra dele seja completada e a violência seja extirpada de uma vez por todas da face da terra. Para então, na eternidade, nós desfrutarmos de um lugar onde não haverá mais o violento, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais ranger de dentes. Até lá a gente vai ter que se contentar com a graça dele. E a graça dele é o suficiente, é maior do que a própria vida, é o que diz o apóstolo Paulo. Concluindo, diante de tanta violência, resista à tentação de fazer o mesmo jogo. Para de revidar. Não vai adiantar, você vai criar um ciclo de desgraça que vai arrebentar o ambiente onde você vive, a sua casa, o seu trabalho, o clube que você frequenta, a sua roda de amigos. Apresente suas queixas confiantemente a Deus. Está com vontade de bater numa panela? Bata. Ele vai ouvi-lo. Nutra a confiança de que Ele te escuta atenciosamente. Como diz o texto, Ele se inclina, Ele se importa comigo e com você. Conte com o auxílio sempre presente do Senhor. O poder dele não pode ser resistido. E lembre-se de que o fim da violência está próximo. Ele está trabalhando através de nós e deseja contar com você. E esse projeto, desenhado por Ele, vai dar certo. Vai dar certo. Até que isso aconteça. Sirva as vítimas da violência ao seu redor. Tem um monte de gente perto de você, no ambiente de trabalho, roda de amigos, familiares, que estão sofrendo. Sirva essas pessoas para mostrar que existe um novo reino no governo, cuidando, amparando, servindo e oferecendo proteção. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas um grupo de motoqueiros, daqueles que se vestem a caráter, decidiram comprar a briga de algumas meninas que foram violentadas sexualmente. Eles disseram: elas são vítimas da violência, elas precisam de ajuda, vão contar com a gente. E quem mexer com elas, mexeu com a gente. E a história deles nos incentiva a pensar em algo que podemos fazer por pessoas que sofrem ao nosso redor. Preste atenção nesse vídeo e nessa história extremamente contagiante que eles estão escrevendo nos Estados Unidos.
Before the abuse, my daughter was very outgoing. The ham of every photo, very beautiful, adventurous. Probably the best way to describe her is that she was fearless. It was my husband, her stepfather, somebody that I chose to bring into our family. She was 10. I no longer ate, I didn't sleep. I was in the worst time of my life. I'd gone through so much and I'd been seeing my family go through so much. I really gave up, and everybody around me knew that. She was showering with her clothes on. She was always very afraid. Always had to check and make sure all the doors and windows were locked at night. Lots and lots of nightmares before they came. BACA stands for Bikers Against Child Abuse. We're an organization of bikers that come together for one cause: to empower children that have been victims of child abuse to no longer be afraid of the world that they live in. They might have anywhere from 20 to 50 motorcycles roll up. These children become part of our family. They get their own road name, they get their own cut, they become a biker. Anytime they're afraid, they just call us and we're gonna be there. If they need escorts to court, to therapy, to school, if it takes us having to stand outside and guard their house all night so they can sleep, then that's what we'll do. When I met Fa, she was just a scared little girl. When I first saw them, I remember going out onto the balcony and looking over, and there's just all these bikes. There's these huge, tall men, and they were in their vests and their boots, huge beards, and strong-looking women. It looked very tough. We're a rough lot, and we are scarier than their perpetrator. We are scarier than their demons. It works. It was incredible to see my daughter for the first time in almost 3 years relax. We set up outside on all four corners of the property and let her know that no one was going to come into that house and harm her because they would have to go through us. And they stayed there in shifts all night long, all day long. I'm not sure which night it was. It was maybe 2 o'clock in the morning. She said she just couldn't sleep. So finally I got a sleeping bag off my bike and I put it in the trunk of her mother's car in the garage. She climbed in the trunk of the car,